Então vamos aos comentários das questões desse quiz, questões 597 até 602. Apenas lembrando que são comentários breves e que se você quer um maior aprofundamento, você pode estudar no nosso canal no YouTube, no Physica Inbox, lá tem muita teoria e exercícios, ou está convidado a fazer comigo o curso 60 lições de Física para Enem e vestibulares, que são toda a física explicada em 60 aulas, com muitos exercícios e muita teoria. Então, aqui nós temos questões que envolvem equilíbrio do corpo e da partícula e também questões de gravitação. A nossa primeira questão é uma questão de equilíbrio do corpo extenso e que nós temos aqui no lado esquerdo uma pedra que tem peso 3P e o balde vazio aqui tem peso meio P. E nós temos as respectivas distâncias. E para que o sistema fique equilibrado, pergunta-se que peso que a gente pode depositar dentro desse balde. Gente, aqui nós aplicamos o conceito de momento. O momento é um produto da força pela distância. Observe que quando eu multiplico 3P vezes D, isso aqui fica 3PD. No outro lado, nós também precisamos ter, então, 3PD. Mas como já tem meio dentro do balde, observe que 2D precisa multiplicar por 1,5 para ter 3PD. Então, se já tem meio P, nós temos que o que pode ser depositado é exatamente o valor de P. Bom, eu vou mostrar através de cálculos isso aqui, olha só. Então, nós temos aqui força vezes distância. Olha só, peso da pedra 3P vezes D. E aqui x, o peso que a gente vai depositar dentro do balde, mais o peso do balde, que é meio P, vezes essa distância, esse braço 2D. Aqui desenvolvendo, o que eu tenho? Então eu tenho 3P, observe que aqui eu fiz o produto 2 vezes meio, que é 1, já simplifiquei D, inclusive, então fica 3P menos P, igual a 2 vezes x, 2x. E com isso, eu subtraio e simplifico 2, e está aqui, x igual a P. A segunda questão, nós temos 3 afirmações. Vamos avaliar aqui qual item é correto ou incorreto. A primeira diz que quando um corpo se encontra em equilíbrio mecânico sob a ação de apenas 3 forças, elas são coplanares e concorrentes. Coplanares, estar no mesmo plano. Concorrentes, estar aplicadas sobre o mesmo ponto. Exatamente. Então, para ter equilíbrio, as forças precisam ser coplanares, ou seja, estar no mesmo plano, e todas aplicadas sobre o mesmo ponto. Então, primeiro item verdadeiro. O segundo diz que a condição para que um corpo se encontre em equilíbrio mecânico é que ele esteja em repouso. Isso aqui é falso, tome cuidado, porque ele pode estar também com velocidade constante, tá? Fala apenas em equilíbrio mecânico, ele pode estar com velocidade constante. Se fosse comentado equilíbrio estático, aí sim nós poderíamos considerar repouso. Mas como falei em equilíbrio mecânico, nós podemos ter aí velocidade constante. E no terceiro item, a resultante das forças que agem sobre um corpo em equilíbrio nula. Exatamente, para um corpo ficar em equilíbrio, a resultante tem que ser igual a zero. E aqui nós temos que a soma dos itens corretos, então, será igual a 0,5. Nessa questão, nós temos uma barra e em 4 pontos diferentes nós temos a aplicação da força F, sendo que a distância entre A e B, B e C e C e D é exatamente a mesma. As intensidades de força é a mesma, porém, se você observar aqui no ponto C, a força F ela está inclinada em relação à barra. Nós temos que avaliar as afirmações que diz que o torque resultante tem sentido anti-horário. Veja, aqui o que acontece? Se nós analisarmos aqui, em relação ao ponto B, nós temos FD. Aqui nós temos menos do que FD, tá? Da força aplicada no ponto C, porque essa força ela é oblíqua. E você tem aqui a equação do momento. O momento é igual a força vezes distância vezes o seno. Você sabe que o seno de um ângulo, ele, no caso, esse ângulo é menor que 90, esse seno vale menos do que 1. Então, essa força aqui ele é menor do que a força aplicada em A. E observe que aqui nós temos o dobro da distância em relação a B.
Então isso significa que se aqui eu tenho um torque que é FD, aqui eu tenho um torque que vai provocar também no sentido anti-horário, só que é menos do que FD, e aqui eu tenho 2FD. A soma desses dois torques, porque o torque em B é nulo, é menor do que o torque aplicado em D. E com isso, observe que a barra, se nós pegarmos em relação ao ponto B, essa barra gira no sentido horário. Então, o primeiro item é errado. O segundo diz que a força aplicada no ponto A produz torque maior no ponto C, sim, porque A é perpendicular à barra e B está inclinado, então por causa do seno vai ser menor. E o último item diz que o torque das forças aplicadas nos pontos B e A são iguais. Errado, porque em B o torque é nulo, a força está aplicada exatamente sobre o ponto considerado. Então observe que a única correta é a letra B. A quarta questão discute sobre por que a Lua não cai sobre a Terra. Veja, gente, por causa da força gravitacional que existe entre a Lua e a Terra, essa força gravitacional funciona como resultante centrípeta. Então a Lua gira em torno da Terra e o seu vetor é sempre tangente a essa trajetória circular. Então, na realidade, a Lua está sempre caindo sobre a Terra, porém o vetor ele aponta perpendicular à circunferência. Isso faz com que a Lua acabe girando em torno da Terra em vez de vir ao encontro da Terra. Então, aqui a alternativa correta é a letra A. A quinta questão traz informação de dois planetas de massa M e 2M que estão próximos o suficiente para existir força entre eles. E pergunta se a soma vetorial da força gravitacional que um exerce no outro é igual a. Então vamos lá. Veja, o que acontece aqui, apesar das massas serem diferentes, esses valores de massa influenciam na intensidade da força, mas pela terceira lei de Newton, essas forças são iguais. Então, a intensidade é a mesma, a direção é a mesma, apenas os sentidos são opostos, tá? Então, é uma força de ação à distância, aplicação da terceira lei de Newton. Logo, esses vetores, força, eles têm aqui sentidos opostos. E a pergunta é sobre a soma vetorial e não uma soma escalar. Tá? A soma vetorial importa o sentido. Como os sentidos são opostos e nós temos a mesma intensidade, significa que essa força ela é nula. Então, a resposta aqui é nula. E a nossa última questão fala que se nós imaginarmos que subitamente o Sol se torne com uma massa 4 vezes maior, para que a força entre o Sol e a Terra não se altere como nós temos hoje em dia, a distância entre a Terra e o Sol deveria se tornar. Então, olha só, gente. O que acontece? Nós temos que a força gravitacional é dada por isso aqui, ó. Constante gravitacional, vamos considerar o m maiúsculo a massa do Sol, o mzinho a massa da Terra, sobre distância entre esses dois corpos elevado ao quadrado. Bom, como a gente quer saber qual deveria ser a alteração da distância caso a massa do Sol aumente 4 vezes, observe que aqui então eu isolo a distância, né? Troco de posição d ao quadrado com f, e aqui eu coloco dentro de uma raiz. O que a gente percebe? Agora pense. Se esse m se tornar 4m, porque quadruplica a massa do Sol, nós teremos 4 dentro da raiz. E quando eu tiro a raiz de 4, isso aqui, né, vai ficar 2. Então, nós temos duas vezes a distância. Precisamos ter um aumento de 2 vezes na distância, o que temos na letra B. Então, aqui ocorreram breves comentários sobre essas questões. Só lembrando, se você quiser um aprofundamento, vá ao canal do Physics in Box e lá você vai poder se aprofundar através de muitas questões e exercícios. Ou fica aqui o convite para você colaborar com esse nosso trabalho na internet e fazer o curso 60 lições de Física, que é um belo resumo para você estudar para o Enem e para os vestibulares com muita teoria e exercícios em 60 aulas.